Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, lembra daquela ação de uma consultoria? O Vasco contratou uma consultoria, né, na época de virar SAF, na época de vender, né, o 70% do futebol para 777. Essa consultoria, que tem uma empresa criada em 2021, há muito pouco tempo, capital social de R$50 mil, essa consultoria está cobrando mais de 15 milhões de reais do Vasco na justiça, né? A gente, inclusive, bate muito na tecla, né, com relação a essa venda do Vasco. Cara, tem muita coisa absurda, né, cara? Tem muita coisa absurda que precisa ser investigada, né? Essa consultoria, ela entrou na justiça e conseguiu penhorar 10% das ações da Vasco SAF, cara, que pertencem ao associativo, maluco. Cara, é mole. Uma dívida de 15 milhões tá penhorando 10% da Vasco SAF, sendo que esses 10% no mínimo valem 100 milhões. Cara, é muita coisa bizarra, irmão. É muita coisa bizarra. E aí começa com a bizarrice dessa consultoria. 15 milhões, cara. Contratou a consultoria, 15 milhões de reais, e a consultoria mesmo assim deixou, né, a 777 se apossar de 70% do futebol do Vasco. Cara, muita coisa errada. Tem que ser investigado, irmão. Precisa ser investigado. Ó, com relação ao Coutinho, cara, expectativa, irmão. Tá loucura, irmão. Vascarente, irmão. A Vascarente tá louca pro Vasco anunciar logo o Felipe Coutinho, né? O Vasco o dia inteiro. O Vasco tava doido para anunciar hoje. A intenção do clube era anunciar 11h11 da manhã, né? 11 para homenagear a camisa dele, né? Em referência à camisa dele, a camisa 11. Ele vai ser camisa 11 no Vasco. Mas aquele negócio, faltava ainda documento daqui, documento de lá, contrato sendo analisado, falta assinatura, tal. O assunto foi ganhando à noite, tá? E até agora Coutinho não foi apresentado, não foi anunciado, melhor dizendo, tá? Mas imprensa dizendo que já está tudo ok e que o Vasco pode sim, ainda hoje, anunciar Felipe Coutinho. Se anunciar, irmão, vou chutar aí, tá? Se queria anunciar 11h11 da manhã e não deu certo, talvez vão anunciar 11h11 da noite, maluco. Será, irmão? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu tô numa agonia, irmãos. Eu sou vascarente, vocês sabem. Eu tô numa agonia danada por esse anúncio do Coutinho, tá? E já fico pensando, a ansiedade do maluco, irmão. Já fico pensando na estreia dele, tá? Inclusive a imprensa falando que ele pode estrear alguns minutos contra o Atlético Goianiense fora de casa, dia 17 de julho. Esquece, irmão, o bigode vai estar lá. Eu vou estar lá, cara. Eu vou estar lá, Goiânia. Eu vou estar lá em Goiânia para ver a estreia do Coutinho. Certeza, maluco, certeza. Depois joga fora de novo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, dia 21, num domingo. E aí faria estreia só contra em São Januário, né? Só contra o Cuiabá. Tá, na rodada seguinte, na última rodada, né, melhor dizendo, aí, do turno do campeonato. Irmão, a ansiedade tá, irmão, tá demais, cara, tá demais, tá? Tô doido para que o Coutinho seja logo anunciado. Ó, chegando o joguinho, mais um Vasco e Corinthians. O Vasco precisa vencer o Corinthians, né, cara? Irmão, são 14 anos sem vencer o Corinthians, é muito tempo. A última vitória foi em 2010, Campeonato Brasileiro de 2010, 2-0 em São Januário, tá? O Corinthians tá ali na zona de rebaixamento. Espero que o Vasco ganhe do Corinthians e ganhe também, ó, um pouquinho mais de fôlego longe aí
dessa zona de rebaixamento. Se o Vasco começar a ganhar fôlego, cara, o time vai ficando mais seguro, né? Vai ficando mais seguro para brigar por coisas maiores no campeonato. Você se afasta de uma zona de rebaixamento, você começa a pensar em Sul-Americana. Se você está dentro de uma zona de Sul-Americana, você começa a pensar em Libertadores, né? E aí seria bom demais o Vasco beliscar uma vaguinha para a próxima Libertadores. Para esse jogo contra o Corinthians, a gente tem de volta 4 jogadores importantíssimos ao time, né? Os 4 que estavam suspensos no último jogo contra o Internacional. O zagueiro Michael volta ao time, tá? O Rojas tá fora, vai cumprir o protocolo de concussão, tá fora o Rojas, tá? O João Vitor, vocês sabem, tá machucado, vai ficar 4 semanas fora, então o Michael volta a ser o titular ao lado do Léo. Esquece, é isso. Piton também volta à lateral esquerda, tá? No lugar do Leandrinho. O Hugo Moura, nosso melhor volante, a gente sentiu falta dele, tá? Na última partida, o Sforza não foi igual de jeito nenhum. Então o Hugo Moura volta a essa partida, tá? Volta pro time titular do Vasco nessa partida contra o Corinthians para jogar ao lado do Matheus Carvalho, que tá, irmão do céu. Matheus Carvalho tá jogando muita bola, maluco. Muita bola mesmo. Tô gostando muito do futebol do Matheus Carvalho. Fechando o meio-campo, JP, né? O Payet ainda não estará à disposição do treinador Rafael Paiva. Estrela, esquece! Estrela esquece, Estrela vai operar o joelho, tá? Tem um problema no menisco, nasceu com esse problema, precisa fazer essa cirurgia, tá fora e vai ficar fora durante 3 meses. Talvez só no fim do campeonato ou nem volte mais a jogar esse ano o garoto Estrela. Na frente o Adson, que vem muito bem, tá? Verrete e o David. David volta à equipe também no lugar do Rossi, que ó, não rendeu, irmão. Foi caído, hein, maluco? Caído, jogou nada o Rossi, cara. Foi caído demais, irmão, ver o Rossi, irmão, jogar. Jogador a menos, né? O Rossi contra o Internacional foi um jogador a menos. E aí, por isso que eu falo, o Vasco precisa contratar um jogador, atacante de lado, que chegue para jogar, tá? Além do Coutinho. Vou repetir, irmão, quantas vezes precisar. Precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um volante, precisa, né, além do Coutinho, de mais um atacante que jogue pelo lado. Parceiro, eu queria que você comentasse, irmão, a expectativa que você tá. Tem gente que fala, Bigode, tô de saco cheio dessa novela. Calma, irmão. É uma contratação internacional, demora mesmo. Questões de documento, questões de contrato, tá? Até outro dia, até 30 de junho, um pouco mais de uma semana atrás, o Coutinho ainda tinha contrato com o Al Duhail, do Catar. O Vasco teve que esperar o contrato acabar para acertar tudo direitinho com o Aston Villa. Então tá no tempo, tá? Tá no tempo. Mas eu queria saber a sua expectativa, cara, para esse anúncio. E eu pergunto mais, cara. Você acredita que o Coutinho vai arrebentar nessa temporada? Já tem gente falando em título da Copa do Brasil. Você confia? Leva fé? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!